Vamos lá, a gente está no Daf Yud Bet Amud Bet, na Mishnah. Tem duas Mishnahs embaixo, na Mishnah de cima. Arag Beotair, o que acontece se alguém tinha matado uma pessoa sem querer? Ele foi para Galut, estava na Irmiklat, e lá ele matou mais alguém sem querer. Que Galut ele faz agora? Golem Eshchuná Eshchuná, ele vai de um bairro para o outro. O Ben Levi Gole Meir Leir. Agora, a cidade dos Levim também eram consideradas Arei Miklat, tinham 6 Arei Miklat fixas que foram separadas, mas todas as 42 cidades de Levim em Eretz Yisrael também eram Arei Miklat. Um Levi que matou alguém sem querer, ele tem que sair da cidade dele para outra cidade, certo? Mesmo para outra cidade de Levim, para uma das 6 Arei Miklat, ele pode escolher para onde ele vai, mas ele tem que sair da cidade dele, mesmo que a cidade dele também é Ir Miklat. Tandra Banana aparece no passuco seguinte, Vesamti Lecha Makom Vechulei. Está escrito no Passuco, Asher lo tzadav Elokim nale yado, certo? A pessoa matou sem querer, não foi intencional. Vesamti lecha makom asher yanus shama. Kadosh Baruch Hu fala, olha, eu vou te colocar um lugar para você fugir para lá, e agora a Gemara Doreshet esse Passuco. Vesamti lecha bechayecha. Assim Hashem fala para Moshe Rabbeinu. Vesamti lecha makom Asher Yanus Shama. Hashem está falando com Moshe Rabbeinu e fala, olha, Vesamti lecha bechayecha. Já na sua vida, Moshe Rabbeinu, as cidades que você separou, elas vão ter alguma função. Makom miminkumcha. Dos lugares que você escolheu, eu vou escolher, vou transformar as cidades em Arei Miklat. Asher Yanus Shama melamet ayu Israel megalim bamidbar. Já no Midbar, Bnei Israel iam para Arei Miklat, certo? Moshe Rabbeinu separou 3 cidades do Be'ever Eden, do lado leste. Tem aqui uma questão, eu não sei se os Mefarshim me explicam isso, que a gente viu lá atrás, que Moshe Rabbeinu separou as cidades mesmo antes delas começarem a funcionar, antes das cidades receberem, funcionarem, até que Yoshua não separou as 3 em Eretz Yisrael, as de Moshe Rabbeinu não funcionavam, mas de qualquer jeito fala que a Gemara que sim tinha o din de Galut no deserto, a diferença é que não era para cidades de Moshe Rabbeinu. Leichan Megalim, onde era Galut, alguém que matou uma pessoa sem querer, para onde ele ia, a cidade de Moshe Rabbeinu realmente não funcionavam, então para onde iam? Lemachane Leviá, para Machané dos Levim. A Machané dos Levim, os Levim ficavam no centro, 12 tribos ficavam em volta, 3 em cada lado, a tribo de Levi ficava no meio, quem matava alguém não ia realmente para a cidade de Moshe Rabbeinu, então realmente a gente vê que daqui de novo também, não é pergunta, a gente vê que as cidades da Arei Miklat não funcionavam ainda, mesmo que Moshe Rabbeinu separou, mas Machané Levi sim. Então alguém que matou uma pessoa sem querer, igual alguém que matou uma pessoa sem querer, ele podia ir para a cidade dos Levim, que funcionava de Miklat, assim também aqui, alguém que matou uma pessoa sem querer, ele podia ir para Machané dos Levim. Mikana, Mrud, aqui falaram, Ben Levi Shara, Golem Pelech Lepelech. Um Ben Levi, alguém que ele próprio era Levi, que ele matou outra pessoa sem querer, ele vai de um Pelech para outro, uma região, um condado para outro condado dentro da mesma cidade. Vem Galale Pilcho, Pilcho Kolto. E se nisso que ele estava indo de um para o outro, que ele matou alguém sem querer, ele acabou chegando na cidade original dele, também está valendo, também é Kolet, também recebe ele. Amarava Beidravika, Makrak, Beir Mikrato, Yeshev, Ir Shekaltatok, Var. Fala Ravacha Breidravika, da onde a gente vê esse din, que o Levi, que ele matou alguém sem querer, ele acabou indo para a cidade original dele, da onde a gente sabe que também é válido, ele também pode ficar lá, porque a priori a ideia de Galuta é sair da sua cidade. Da onde eu sei que caso o Levi tenha matado alguém fora da cidade dele, quando ele foi fugir, ele fugiu para a cidade dele, da onde eu sei que funciona, está escrito no passo, que Ibeir Miklato Yeshev. A cidade que recebeu ele, lá ele vai morar, mesmo uma cidade onde ele já vivia lá, parece que ela também funciona. Essa é a drachá do Passuco, que mesmo a cidade onde ele já morou, ele pode viver. Kayotsebo. Fala a próxima Mishnah. Assim também, alguns Mefarshim apagam essas palavras Kayotsebo, porque a nossa Mishnah não é necessariamente ligada à Mishnah anterior, então o principal é a continuação. Rotzer Shegalá Leir Miklato. Alguém que matou uma pessoa sem querer e ele fugiu para ir Miklat. Veratzu Anche Ir Lechabdo. E as pessoas da cidade dele viram que era alguém importante e falaram, olha,
fulano tá chegando aí, fulano é um cara super importante, vamos dar uma casa boa para ele, vamos colocar ele de governador da cidade, vamos colocar ele de prefeito, alguma coisa do tipo, certo? Quiseram lechabê dele, dar algum tipo de cavoto para ele, e o Mar lembra ele fala, olha, não quero isso, eu matei uma pessoa sem querer, quer dizer, tem alguma coisa errada comigo, se aquele grupo fez isso acontecer na minha vida, sinal de que tem alguma coisa errada, eu prefiro não receber esse cavod. Amrulo, se falaram para ele, mesmo assim, se eles falam, não, mesmo assim a gente sabe, Bechozot, a gente quer te lechabed, e Kabel mesmo, ele pode aceitar o que eles estão oferecendo. Shenemar, Vezed Vararotzeach. No passuco está escrito que o Rotzeach, ele medaber, ele fala alguma coisa, ou ele fala alguma coisa, vem a drachá do passuco, da Gemara, e fala o seguinte, ele fala isso, ele fala, olha, eu matei alguém sem querer, não quero esse cavod, etc. Mas se Bechozot querem oferecer, ele pode receber. Vira no mudo, Gimel Amud Aleph. Maalim ayu sachar la levim, divrei Rabi Yehuda, Rameir Omer, lo ayu maalim laim sachar. Temos aqui uma discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir, a gente vai ver exatamente onde é essa machloket, mas uma discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir, se os moradores de Ir Miklat pagam sachar para os Levim ou não, se eles pagam aluguel para os Levim ou não pagam aluguel para os Levim. Rabi Yehuda fala que eles pagam, Rabi Meir fala que eles não pagam, certo? De novo, Ir Miklat, a gente viu faz pouquinho, Ir Miklat eram 48 cidades de Ir Miklat, 6 que Moshe Rabbeinu e Yoshua separaram e mais 42 cidades de Levim. Então, pergunta onde tem essa machloket, onde Rameir e Rabi Yehuda discutiram se pagam aluguel ou não, a gente vai ver logo na Gemara. Bechoser lasrara shayaba, de Rameir, Rabi Yehuda Omer, lo ya choser lasrara shayaba, depois que o cara ficou em Ir Miklat e morreu o Kohen Gadol, ele foi liberado, ele volta para casa dele. A pergunta é se quando ele volta para casa dele, ele não só volta para casa, mas ele também recebe ele também recebe toda a serará, todo o kavod, todo o respeito que ele tinha no lugar onde ele veio. Será que ele recebe tudo isso de volta ou não? Se ele tinha um posto oficial, ele era alguém importante na cidade, se ele recebe essa função de volta ou não? Rabi Meir fala que ele volta exatamente para o que ele era antes. Então, se o cara era como chama? A pessoa das finanças da cidade, ele era o tesoureiro da cidade, ou ele tinha alguma função especial, o Rameir fala que ele volta para onde ele estava, e Rabi Yehuda fala que não. Rabi Yehuda fala que ele não volta, certo? Vamos ver na Gemara. Amarav Kahana, fala Rav Kahana, machloket beshesh. Fala Rav Kahana, essa discussão se eles pagam salário para os Levim ou não, é nas 6 cidades de refúgio que Moshe e Yoshua separaram, quando os Levim também moravam lá. Fala Rav Kahana, a discussão é nessas cidades. De Marsavar Lachem leklita, o Marsavar Lachem lechol tzorchechem, que Rabi Yehuda entende quando está escrito no Pasuk que essas cidades foram Lachem, está escrito no Pasuk, Vayu Lachem earim lemiklat migoel, essas cidades são feitas para vocês que mataram pessoas sem querer, de proteção, de miklat, de segurança contra o goel. Então, lachem significa, olha, lachem é para vocês, leklita, lá vocês estão protegidos, vocês estão salvos, é o seu miklat, mas tem que pagar aluguel. E Marsavar, Rameir falou que não pagam aluguel, ele entende lachem, lechol tzorchechem. Quando está escrito lachem é que essa cidade é sua, essa cidade é para vocês não pagam nada. Quem teve que fugir para lá, ele não vai pagar aluguel. Aval be'arbaim u'shtayim divrei hakol hayu maalim lahem sachar. Mas nas 42 cidades dos Levim, lá com certeza eles pagavam aluguel. Alguém que quis surgir não para essas 6 cidades que são Arei Miklat de Moshe e Yoshua, ele quis surgir para uma das 42 cidades dos Levim, lá paga Sachar sem dúvida. Amar Leirava fala para Arava, Vadai Lachem Lechol Tzorchechem, fala Arava, não. Com certeza, quando está escrito no Pasuk, Vayu Lachem, quando está escrito aqui, quando está escrito Vayu Lachem Earim Lemiklat, com certeza a intenção do Pasuk aqui é falar que as cidades refúgios é para quem matou sem querer. Quem matou sem querer, ele tem direito total na cidade, ele não paga nada. Ele amarava, por isso falarava que a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir, se eles pagam aluguel ou não pagam aluguel, é machloket berbaim veshtaim. A discussão é nas 42 cidades dos Leviim. Se o cara quiser fugir para uma dessas cidades e morar lá depois que ele matou alguém sem querer, aqui tem machloket se ele paga aluguel ou não. Demar tzavar ve'alem titnu ki anach leklita, ve'alem tzavar ve'alem titnu ki anach ma'anach lechotzorchem, af aneinam lechotzorchem. Aval beshesh divrei hakol hayu maalim lahem sachar. Está escrito no Pasuk
Vetearim ele titnu levim, shesharei miklat. Essas 6 cidades que são Irmiklat, elas foram entregues também para os Levim. No fim do passo está escrito ve'alem titnu arbaim u'shtaim ir. E além dessas, além das 6 Irmiklat, os Levim têm direito a 42 cidades. Agora, o que é além dessas? O que significa essa palavra além? Uma explicação entende que além dessas tem também 2 cidades que koltot, que recebem, que protegem quem vai para lá, mas tem que pagar aluguel. E a outra opinião, a opinião de Irameire, fala não, que essas 42 cidades estão sendo dadas além das cidades dos Levi, de Arei Miklat, vem dizer, igual Arei Miklat não paga aluguel, assim também as cidades dos Levim são exatamente igual e não paga aluguel. Mas nas 6 cidades... Mas nessas próprias 6 cidades, nas cidades de Arei Miklat, lá todo mundo concorda que não se paga aluguel, certo? Então essa discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir, de acordo com o Rava. José Lassonashayaba, ele volta para o lugar onde ele estava. Quando alguém volta para casa, ele volta para casa com todos os títulos que ele tinha antes de ter saído para Galut. Tá no Rabanan, a gente encontra a mesma discussão com relação a Eved Ivri. Eved Ivri é uma pessoa que roubou porque ele não... Um Yehudi que roubou porque ele estava precisando... Não tinha dinheiro, sabe? Ele roubou alguém e na hora que ele foi pego, ele não tinha dinheiro para pagar, ele é vendido como escravo. Depois de 6 anos, ele é libertado. Então aparece a seguinte discussão na Braita, quando ele é libertado e volta para casa. Veshav el mishpachto velachuzat avotav yashuv. Está escrito no pasuk? Vou ver o pasuk inteiro. Ve'atzam eimachu vanavimo, veshav el mishpachto velachuzat avotav yashuv. Certo? Está escrito no pasuk que o Eved Ivri, o Yehudi que foi vendido de escravo porque ele não tinha como pagar uma dívida, ele volta para a família dele depois de um tempo, velachuzat avotav, e ele volta também para os títulos dos pais. Yashuv, Yashuv, lemishpachto shav e não shav lema she'echzik avotav. Rabi Yehuda fala o seguinte, olha, ele volta para a família dele, ele volta para onde ele estava, mas ele não volta para os títulos dos pais. Certo? Ele não vai poder receber de novo o kavod, a função que ele tinha antes de ser vendido como escravo. Elachuzat avotav, que é avotav. Ele fala, não, da linguagem do pasuk, elachuzat avotav, que ele volta para o terreno dos pais, significa que ele volta a ser exatamente igual ele era antes de ser vendido como escravo, ele volta exatamente para o mesmo ma'amad, para o mesmo nível que ele estava antes. Essa é a discussão de Rabi Yehuda e Rabi Meir com relação a Eved Ivri, vechen begole. Assim também, quem vai para a galuta, a mesma discussão. Keshu omer yashuv lerabot et arotzeach. Rabi Meir entende quando está escrito no pasuk, veshav el mishpachto velachuzat avotav yashuv, já está escrito veshav que ele volta. Porque está escrito de novo Yashuv, para te falar que tem mais alguém que Shav, tem mais alguém que volta, e quando ele volta para o mesmo nível que ele estava antes, os mesmos títulos, a mesma função, que é quem foi para Galut. Mai Vechen Bagolá, certo? O que é esse Vechen Bagolá, Vechen Bagalut? Que detalhe, como está escrito na Braita, Yashuv arotzech el eretz achuzato, o shav e não shav lema she'echzik avotav, ve Rabi Yehuda. De acordo com Rabi Yehuda, o cara que matou alguém sem querer e o Kohen Gadol morreu, ele voltou para casa. O cara quando volta para casa, ele não volta para o status anterior dele. Ele volta para casa, pode ficar com a família, mas as funções que ele tinha, os títulos que ele tinha, os postos que ele tinha, ele não volta. Rameiro merafu shav ele fala que não. Ele fala que quando ele volta total, ele volta exatamente para o posto em que ele estava, como a gente viu antes na Mishnah, certo? Então a discussão entre Rabi Yehuda e Rabi Meir com relação a alguém que matou alguém sem querer e saiu da galuta devido à morte do Kohen Gadol, a mesma discussão tem com relação ao Eved Ivri, que acabou o trabalho dele. Adran alach Elohem Agolim. Terminamos o 2º capítulo, vamos agora ao 3º e último capítulo de Masechet Makot. A gente está mais ou menos um pouco mais do que metade da Masechet. Velohem Alokim. A nossa Mishnah vai trazer uma lista de pessoas que eles recebem malkot pela haverá que eles fizeram, se teve advertência, etc., que eles recebem malkot pelo que eles fizeram. Agora a Mishnah não vai trazer todos os casos que tem malkot no Beidin, ela vai trazer os casos de proibições, que quem transgride essas proibições é chayav karet. Karet significa que, de certa forma, a alma dessa pessoa é cortada. Porém,
Se teve advertência, dependendo da situação, ele pode acabar recebendo malcot no Beidin, ele vai ser castigado no Beidin, e o castigo que ele recebe no Beidin perdoa o castigo de caret, que é um castigo minashamayim, que não é o Beidin que faz, certo? Cortar a alma da pessoa, isso é feito no céu, então essas pessoas, esses pecados que vão aparecer aqui, se a pessoa transgredir um desses pecados, ele recebeu malcot por causa disso, isso daqui compensa, substitui o pecado de caret. Então vamos lá, uma lista de pecados diferente. Fala pra gente a Mishnah. Vele Malokim. Esses daqui recebem Malkot. Abalachot, alguém que teve relações proibidas com a irmã. Velachot Aviv, ou com a irmã do pai, a tia. Velachot Imo, a tia por parte da mãe. Velachot Ishto, ou com a cunhada. Vealeshet Achiv, ou com a cunhada. Não, a cunhada pode ser dois casos diferentes. Pode ser a irmã da esposa, ou pode ser a esposa do irmão. Ve'aleshet achi aviv, ou com a tia por parte de pai, mas não é irmã do pai, é casada com o tio. Também é considerado tia, também é considerado proibição de caret. Ve'ala nidá, ou mesmo com a esposa, a própria esposa, se ela estava nidá, se ela não foi no mikve. Almaná le kohen gadol, um kohen gadol que tem relações com uma almaná, uma viúva, para ele é proibido caret e tem malkot. O grushá ve'chalutza le kohen ediot, um kohen que não é o kohen gadol, ele é chamado de kohen ediot, é um kohen mais simples. Ele pode casar com uma almaná, mas ele não pode casar e ter relações com uma mulher grushá ou halutza. Então, se ele teve relações com uma mulher que teve esse divórcio, o divórcio mesmo, ou halitza, ele tem malkot. Mamzeret unetina le Israel, um Israel kasher, ele não pode ter relações com uma mulher mamzeret unetina. Mamzeret é uma menina que nasceu de uma relação proibida, então, dois irmãos tiveram relação, a irmã ficou grávida, teve um filho, esse filho é considerado mamzer, se for uma menina chamada de mamzeret, em português é traduzido como bastardo. Então, se for uma mamzeret, ou netina são povos que moravam em Eretz Israel, que acabaram, Rashi traz aqui os Givonim, eles fizeram um acordo com a Israel e acabaram ficando dentro do povo, vivendo dentro de Eretz Israel. Isso aqui é chamado de Netiná, ela não é judia, ela é proibida para um Yehudi. Então, se o Yehudi teve relações com ela, também tem aqui uma proibição de caret e malkot. Bat Israel natin ulemamzer. Tanto o homem não pode ter relações com essas mulheres, quanto uma mulher judia não pode ter relação com homens nessa situação. Ou natin ou mamzer. Natin, esses povos que moravam em Eretz Israel, quando entraram com Yoshua. Mamzer, um bastardo, filho de um relacionamento proibido. Almanau grushá, chayavim alea mishum shnei shemot. Se um cohen teve relações com uma mulher que ela era almaná e grushá, ou seja, ela foi casada duas vezes. O primeiro ou o segundo marido faleceu e o outro divorciou ela, então ela era almaná e grushá. O Cohen que tem relações com ela, o Cohen Gadol, que é proibido para as duas, tem dois shemot, tem dois nomes, então na mesma mulher, no mesmo ato, ele vai estar transgredindo duas proibições, então ele chega a 80 malkot, certo? Ele vai ter que ter dois castigos, aqui a gente vai ver melhor na Gemara. Grushá vechalutza e no chayav ela mishum achad bilvad. Se tem uma mulher que ela é também grushá, também chalutza, ela também teve um divórcio normal e também teve chalitza, aquela história do ibum, que o marido faleceu sem filhos, teria que casar com o cunhado, mas não quis casar e fez chalitza. Se ela tem esses dois, tanto get de grushá quanto chalitza, ainda assim é uma coisa só, é um conceito só, é uma proibição só. Então, um Cohen idiota que teve uma situação dessa com uma mulher, que ela teve dois casos, certo? Ela foi casada e se divorciou, depois ela casou e o marido faleceu sem filhos e teve chalitza, já que a chalitza e o get são duas coisas parecidas, são o mesmo conceito, é uma proibição só. Atamesh achalet hakodesh, alguém que estava impuro que comeu um korban, ele também é chayav karet e pode receber malkot no Beidin. Se receber malkot no Beidin, ele está liberado do karet. Ve'abayla mikdash também, alguém que entra no Beit HaMikdash enquanto ele está impuro. Ve'ochelo, alguém que come esses alimentos. Chelev é o sebo, é um tipo de gordura do animal proibido. Ve'dam, alguém que come sangue, ele é chayav karet e pode ter malkot. Ve'notar, notar é um korban, que os korbanot eles tinham uma data específica para serem comidas. Tem o korbanot que é só durante a noite, tem korban que é de noite e de dia, 2 dias, 2 noites, certo? Cada korban ele tem suas definições específicas. O que sobrou depois disso, então os korban tinha que ser comido durante uma noite e um dia.
um dia e uma noite, e sobrou no dia seguinte, certo? Passou do tempo, isso daqui é chamado notar, ele perdeu a validade. Alguém que come esse corban, ele fez uma transgressão. O pigul é um corban que o Cohen, quando fez o corban, não pensou no que ele deveria pensar. Ou seja, geralmente quando o Cohen fazia o corban, ele tinha que pensar o seguinte: olha, eu estou fazendo um corban, esse corban, a mitzvah dele é comer hoje durante o dia e à noite, mas não amanhã. E às vezes ele, quando estava fazendo o corban, ele pensou, eu estou fazendo o corban com a intenção de comer daqui 3 dias. Esse pensamento invalida o corban, certo? Isso é chamado de pigul. Então alguém que comeu esse corban, que é pigul, ele também tem uma proibição de karet, vetame. Ou alguém que comeu uma carne do Beit HaMikdash, que a carne está também, que a carne está impura. Antes a gente viu alguém impuro que comeu um corban, ou alguém puro aqui que comeu um corban que está impuro. Ve'ashochet u'ma'ale bachutz, alguém que faz shritá, com a intenção de fazer disso corban, ou alguém que ma'ale, alguém que faz um corban fora do Beit HaMikdash, fazer shritá normal fora do Beit HaMikdash para comer a carne não tem problema, mas se ele fez isso com a intenção de fazer disso um corban, isso daqui é uma proibição. Ve'ochel chametz bepesach, alguém come chametz em Pesach é uma proibição de karet, tem malchot. Ve'ochel ve'osim melachá beyom kippurim, alguém que come Yom Kippur ou faz uma melachá Yom Kippur tem karet também, diferente de Shabbat é esquilá, certo? É apedrejamento, aqui Yom Kippur é karet. Ve'mefatem et Hashem mefatem et haketoret, alguém que ele produz um óleo igual o shemen hamishchá, que é o óleo que usavam para ungir o Kohen Gadol e fazer e kasherizar os utensílios do Beit HaMikdash, ou alguém que faz o incenso que era usado no Beit HaMikdash, é proibido de produzir exatamente a mesma coisa, de acordo com os ingredientes e as quantidades. Alguém que faz exatamente igual, ele fez uma proibição de karet, porque só era permitido fazer no Beit HaMikdash, para ser usado no Beit HaMikdash. Alguém que faz um desses em casa, ele transgrediu uma proibição de karet tem malkot. Ve'asach b'shemen hamishchá, se alguém tem o óleo original que era usado no Beit HaMikdash, ele usa isso para si mesmo, proveito próprio, e não na unção do Cohen ou do Beit HaMikdash, também é uma proibição. Ve'ochel, alguém que come nevelot, trefot, kassim, uremassim, alguém que ele comeu nevelot. Nevelot é um animal que morreu de doença, de idade, certo? Ele não foi feito nele shritá. Trefot é um animal que fizeram nele shritá, talvez até fizeram a shritá, mas esse animal ele estava com algum ferimento que ele ia morrer dentro de 12 meses, por isso a shritá não é válida, a shritá não cacheriza ele. Shkatim uremassim são répteis e animais, tipo lagartixa, essas coisas, quem come isso ele é reav karet. Achal tevel, alguém que ele comeu tevel é uma colheita que não foi tirada dela, trumot e masrot, o maser rishon shelo nitrat trumato, depois que se tira o maser rishon para o Levi, o Levi tem que tirar 10% do que ele recebeu para o Cohen, enquanto ele não tirou os 10% do Cohen, isso daqui é proibido de ser comido. Certo? Então, Maser Rishon Shilon Tarmatot também é karet. Alguém que comeu esse Maser Rishon, o Maser Sheni Ve'ekdesh Shelo Nifdu, Maser Sheni tem que ser comido em Yerushalayim, e alguma coisa que santificou o Beit HaMikdash, isso daqui precisa fazer pidion, eu preciso resgatar para poder comer isso fora de Yerushalayim, ou time comer, não entregar o Beit HaMikdash. Alguém decidiu santificar as maçãs dele, eu vou dar essas maçãs do Beit HaMikdash, e aí ele não tem como levá-las para lá, não tem o que fazer com isso, ele faz pidion, ele transfere a kedushá dessas frutas para dinheiro e ele pode comer a fruta, mas alguém que quer comer uma coisa dessas sem ter feito pidion, ele está comendo algo proibido, ele está comendo macer sheni fora de Yerushalayim, ou ele está comendo algo que pertence ao Beit HaMikdash sem direito. Todo mundo que come isso, ele é hayav karet. Certo? Então aqui a Mishnah listou várias proibições que elas são a karet, e se a pessoa recebeu malkot no beidin, malkot substitui o castigo de karet. Agora, pergunta, alguém que comeu tevel, certo? Trigo, ou alguma coisa do tipo. Quanto ele precisa de comer de tevel para ser hayav karet? Qual a medida mínima de comida que ele tem que ter comido? Rabi Shimon Omer kol, Rabi Shimon fala, olha, tanto faz, qualquer coisa já é proibido, já fez a transgressão, certo? Mesmo que seja 1 grão de trigo, já fez a transgressão. Vechachamim omrim kazait, Chamim falam, não, só quando ele comeu um kazait. Quem comeu a quantidade mínima de tevel, ele não fez nada proibido. Quer dizer, fez uma coisa proibida, mas não tem karet. Só é karet se ele comer a quantidade de um kazait. Amalei Rabi Shimon, fala Rabi Shimon para Chachamim, porque estão falando kazait. E até modim li beochel nemelá kol sheu chayav. Fala Rabi Shimon para Chachamim, olha, vocês não concordam comigo se a pessoa pegar uma formiga e comer? Formiga é
considerados katzimiremassim, certo? São répteis, animais desse tipo. Se alguém come uma formiga, ele é hayav karet, mesmo que a formiga é pequenininha, não tem o tamanho de um kazait. Amrula mepnei sheikibriatá. Ramim falando para Shimon, olha, uma formiga, realmente a gente concorda, mesmo que ela não tenha o shiur, a medida de kazait, porque a formiga é uma criação por si só, ele comer uma formiga é um animal inteiro por si só. Você tem nesse pequenininho, antes que a formiga é pequenininha, você tem o animal inteiro, você tem o coração dela, as pernas, a cabeça, tudo. Então, realmente aqui a gente concorda, mas trigo, não. No trigo só vai ser real se ele comer kazait. Amarle, mafrita achat, quebriatá. E Rabi Shimon fala, não, mas também um grão de trigo, é um grão de trigo, quebriató, é uma criação. Não precisa comer uma quantidade grande de trigo. Na hora que você tem uma criação por si só, um trigo, um milho, alguma coisa do tipo, isso daqui já é chamado de shiur proibido de tevel. Essas discussões de Rabi Shimon também falam que não, briá, o nome de briá, de criatura, se dá só para seres vivos, certo? Como uma formiga, uma mosca, ou algo do tipo. Mas uma ritá, um trigo não, o trigo ele não é um ser vivo, por isso ele só vai ser real quando ele chegar na medida de kazait. Então, essa é a listagem, mas em breve a gente continua para Gemara. Escolha.